O Alzheimer não rouba apenas memórias. Ele arranca laços, confunde rostos e nos faz perguntar: por que com ela? Por que com ele? Você já perdeu alguém que ainda está vivo? Já olhou nos olhos de uma mãe, de um pai, que não te reconhece mais? É como se algo invisível roubasse a pessoa que você ama, pedaço por pedaço, dia após dia, enquanto o corpo continua ali, respirando, existindo, mas sem reconhecer a vida que viveu. O Alzheimer é a morte em vida. Mas e a alma? O que sente quem esquece de tudo? O que nos ensina o Espiritismo sobre isso? Hoje, vou compartilhar com você algo que poucos conhecem, uma revelação que pode transformar completamente a forma como você enxerga essa doença tão devastadora. O que Chico Xavier recebeu dos espíritos sobre o Alzheimer é algo que vai além da medicina, além da ciência. É um conhecimento que toca o coração de quem sofre com essa realidade tão cruel. Antes de continuarmos, quero te pedir algo especial. Me diz nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Saber que estes ensinamentos estão chegando a pessoas como você, em diferentes lugares, mostra que esse conhecimento está alcançando exatamente quem precisa dessa luz neste momento. Sua resposta significa muito. Agora, prepare seu coração. O que vou te contar pode ser a resposta que você tanto procurou para entender o propósito dessa dor. A realidade cruel do esquecimento. Conheci Maria há 2 anos. Ela me contou com a voz embargada como seu pai, um professor de matemática que sabia resolver equações complexas de cabeça, agora não conseguia mais amarrar os próprios sapatos. O pior não é isso, ela me disse. É quando ele me olha como se eu fosse uma estranha na sala dele. Aquele olhar vazio, procurando por algo familiar no meu rosto e não encontrando nada. Esse olhar que percorre seu rosto como se fosse um estranho. Talvez seja a dor mais profunda de quem convive com o Alzheimer. É como se aquele abraço, aquele "eu te amo", aquelas histórias compartilhadas durante toda uma vida, tivessem sido apagadas de um quadro negro, sem deixar rastros. Carlos cuidou da esposa por 8 anos. Ele me disse uma vez: tem dias que ela acorda e por alguns minutos, apenas alguns minutos, ela é a minha Joana de novo. Me reconhece, sorri como antes. E então, num piscar de olhos, ela volta a perguntar quem eu sou e por que estou na casa dela. Como disse Gerald Kintz, a doença de Alzheimer é a ladra mais inteligente, porque ela não apenas rouba de você, mas rouba exatamente o que você precisa para se lembrar do que foi roubado. E é exatamente isso. Ela rouba não apenas as lembranças, mas a própria consciência da perda, enquanto nós, do lado de fora, assistimos impotentes a esse desaparecimento lento. Ana cuidou da mãe até o fim. Ela me contou sobre a noite em que sua mãe, já em estágio avançado, de repente olhou pela janela e disse: minha mãe está me esperando lá fora. A mãe dela havia falecido há mais de 40 anos. Naquele momento, disse Ana, eu me perguntei, será que ela está vendo algo que nós não podemos ver? E essa é a pergunta que nos persegue. O que realmente acontece com a alma quando a mente se apaga? A angústia do porquê é inevitável que o coração nos faça perguntar: por quê? Por que almas bondosas precisam partir enquanto ainda estão aqui? Por que pessoas que dedicaram suas vidas aos outros, que foram exemplos de bondade e amor, terminam seus dias sem reconhecer os rostos que mais amaram? Já vi famílias questionarem a Deus: se ele foi um homem tão bom, por que precisa passar por isso? Ou, que justiça existe em deixar alguém que cuidou de tantos agora depender totalmente dos outros para as necessidades mais básicas? Essa dor questiona nossa fé, faz-nos duvidar do amor divino. Como um Deus de bondade permitiria tal sofrimento? Que lição pode haver em esquecer quem somos, quem amamos, até mesmo esquecer como respirar ou engolir? Confesso que essas perguntas também me atormentaram quando vi meu próprio tio, um homem que sempre teve respostas para tudo, perder-se em sua própria casa. Mas e se olhássemos por outro ângulo? E se o que parece um abandono divino fosse na verdade um resgate? E se essa aparente crueldade escondesse um propósito maior, uma sabedoria que nossos olhos humanos ainda não conseguem enxergar?
Foi buscando respostas para essas perguntas que encontrei um conforto inesperado nos ensinamentos que Chico Xavier recebeu dos espíritos. Uma perspectiva que vai muito além do que a ciência pode explicar e que oferece um entendimento profundo sobre o que realmente acontece com a alma durante essa jornada do esquecimento. O corpo como reflexo da alma. Nos ensinamentos psicografados por Chico Xavier, encontramos uma visão profunda sobre as doenças que afligem o ser humano. Segundo o Espiritismo, nosso corpo físico não é apenas matéria, é um reflexo direto do nosso estado espiritual. Imagine nosso ser como várias camadas sobrepostas. Temos o espírito imortal, essência divina que somos. Temos o perispírito, esse corpo sutil que funciona como um molde energético. E temos o corpo físico, a manifestação mais densa, que todos podemos ver e tocar. O perispírito é o grande mediador. É como uma ponte que conecta a nossa essência espiritual ao nosso corpo material. Qualquer desarranjo nessa estrutura sutil acaba, com o tempo, manifestando-se fisicamente. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos ensina: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que o degradam. Esses alimentos venenosos do perispírito são nossas emoções densas, pensamentos negativos cristalizados, mágoas guardadas por décadas, culpas não resolvidas. Com o tempo, essas energias criam deformações no corpo sutil, que acabam refletindo no corpo físico como doenças. No caso do Alzheimer, o Espiritismo nos mostra uma conexão direta entre mente, cérebro e espírito. O cérebro é um órgão físico, sim, mas também é um receptor. É como um rádio que capta as frequências do pensamento. Quando esse receptor apresenta falhas, a comunicação entre espírito e matéria fica comprometida. É importante entender, no Alzheimer, o espírito continua intacto, com todas suas memórias, sentimentos e consciência. O que se deteriora é apenas o instrumento de comunicação. É como um músico virtuoso com um piano desafinado. A habilidade está lá, mas o instrumento não responde mais adequadamente. Isso explica por que muitos pacientes têm momentos de lucidez surpreendentes, como flashes de conexão, onde o espírito consegue, momentaneamente, superar as barreiras do cérebro danificado. Raízes espirituais do Alzheimer. Mas o que realmente provoca essa desconexão no Alzheimer? Por que algumas pessoas desenvolvem essa condição e outras não? Segundo os mentores espirituais que se comunicaram através de Chico Xavier, existem várias raízes espirituais possíveis para essa doença tão complexa. A primeira causa que os espíritos revelaram é o que chamamos de obsessão externa. São influências de entidades desencarnadas que, por diversos motivos, podem afetar o campo energético de uma pessoa encarnada. Não se trata de um castigo, como muitos pensam, mas de um processo de interação espiritual. Em um caso relatado a Chico Xavier, uma senhora desenvolveu Alzheimer após anos sofrendo influência de um espírito que, em vida passada, havia sido profundamente magoado por ela. Este espírito, ainda sem compreender as leis divinas do perdão, mantinha-se ligado a ela, enviando constantemente pensamentos perturbadores. Com o tempo, essa interferência contínua afetou o perispírito da senhora, refletindo-se finalmente no cérebro físico. Chico explicava que essas obsessões geralmente não começam na atual encarnação, mas são reflexos de compromissos e desentendimentos de vidas anteriores que precisam ser resolvidos. A segunda causa é o que os mentores chamavam de autoobsessão, um processo no qual a própria pessoa, sem perceber, cria um campo mental tóxico. Pessoas extremamente rígidas, perfeccionistas, controladoras, ou que viveram décadas cultivando mágoas, ressentimentos ou orgulho ferido, acabam criando um padrão mental cristalizado que intoxica o próprio perispírito. Em uma mensagem psicografada, um espírito que havia sofrido de Alzheimer relatou: "Eu passei minha vida julgando os outros com severidade, criando expectativas impossíveis e nunca me permitindo errar. Quando meu corpo começou a falhar, percebi que era minha alma pedindo uma pausa daquele padrão rígido que eu mesmo criei.
Há também casos onde o Alzheimer representa uma necessidade profunda de desligamento para reconstrução espiritual. Almas que passaram por traumas intensos ou que carregam culpas muito pesadas, às vezes precisam desse retiro da consciência para que possam se reorganizar internamente. Um dos relatos mais tocantes recebidos por Chico Xavier foi de uma senhora que, em vida anterior, havia sido responsável por decisões que levaram à morte de muitas pessoas. O peso dessas ações era tão grande que, na atual encarnação, seu espírito escolheu o Alzheimer como uma forma de temporariamente se desligar dessas memórias dolorosas para poder se reconstruir espiritualmente. Os mentores explicaram a Chico que existe uma conexão direta entre nossas vidas passadas e as doenças que desenvolvemos hoje. No caso do Alzheimer, muitas vezes encontramos espíritos que, em encarnações anteriores, abusaram do poder mental para manipular, enganar ou controlar outras pessoas. A perda temporária do controle mental seria, assim, uma oportunidade de reequilíbrio. Um médico desencarnado, que se comunicou através da psicografia, explicou: muitos que hoje sofrem com o esquecimento foram aqueles que no passado fizeram outros sofrer por causa de suas lembranças. O esquecimento temporário, por mais doloroso que pareça aos olhos humanos, é na verdade um bálsamo que permite a reconstrução de laços partidos e o aprendizado do verdadeiro amor, aquele que permanece mesmo quando a memória se vai. É importante ressaltar que essas causas espirituais não excluem os fatores biológicos já conhecidos pela medicina. Na visão espírita, o físico e o espiritual caminham juntos, como duas faces da mesma moeda. O silêncio necessário. Vivemos em um mundo de constante ruído. Não apenas o ruído físico, mas principalmente o ruído mental. Pensamentos que não param, preocupações incessantes, memórias que nos atormentam, planejamentos futuros que nos roubam o presente. Nossa mente raramente descansa. Para algumas almas, esse turbilhão mental se torna uma prisão. E é aqui que encontramos uma das revelações mais profundas que Chico Xavier recebeu sobre o Alzheimer. A doença como uma pausa forçada em uma vida de ruídos mentais incessantes. Às vezes, o Alzheimer é a única forma de calar a mente e permitir que o espírito se reconecte com sua própria essência. Disse um mentor espiritual através da psicografia de Chico. É como se após décadas vivendo na superfície agitada do oceano mental, o espírito precisasse mergulhar nas profundezas silenciosas para um encontro consigo mesmo. Um retiro involuntário, mas necessário. Observe como a doença traz, em seu aparente caos, lições profundas de desapego. A pessoa com Alzheimer vai gradualmente desapegando-se de posses, de status, de papéis sociais, de identidades construídas. Resta apenas o ser, em sua forma mais simples e autêntica. Uma senhora, após visitar o pai com Alzheimer avançado, comentou emocionada: meu pai era um homem de negócios, sempre preocupado com dinheiro, status e poder. Agora, a única coisa que o faz sorrir é quando seguro sua mão ou quando cantamos juntos antigas canções de ninar. Há uma simplicidade que é redescoberta, uma volta à essência, sem os filtros sociais, sem as máscaras que usamos, sem as expectativas que tentamos atender. É um retorno à pureza da alma, ainda que pelo caminho doloroso do esquecimento. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier dizia: o que parece ser uma doença cruel aos olhos do mundo, muitas vezes é um processo de cura para o espírito eterno. No silêncio do não saber, muitas vezes se encontra a verdadeira sabedoria. CTA Intermediária. Estou compartilhando estes ensinamentos de Chico Xavier porque sei que não é coincidência você estar aqui agora. Tem alguém na sua vida passando por isso? Alguém que você ama e que precisa dessa compreensão mais profunda? Compartilhe nos comentários o nome de quem você quer ajudar com essa mensagem de esperança. Às vezes, entender o propósito espiritual da dor é o primeiro passo para encontrar paz no meio da tempestade. O propósito familiar. O Alzheimer nunca afeta apenas uma pessoa. Ele transforma famílias inteiras. E é justamente nessa transformação familiar que encontramos um dos propósitos mais profundos dessa doença,
sob a ótica espiritual. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens sobre os resgates kármicos que acontecem através do cuidado. Espíritos que um dia foram negligentes com seus familiares retornam para serem cuidados por eles. Aqueles que abandonaram voltam para serem acolhidos. Os que um dia maltrataram, agora dependem completamente da bondade daqueles que feriram. Em uma das mensagens mais tocantes recebidas por Chico, um espírito relatou: "O homem que hoje me dá banho, me alimenta e limpa minhas necessidades mais íntimas, foi, em outra vida, meu servo que tratei com crueldade. Hoje, como pai doente, recebo dele o amor que não soube dar, e ele, como filho dedicado, aprende o perdão que transforma." A inversão de papéis é uma oportunidade divina para a evolução espiritual. O filho que agora cuida do pai, a esposa que vira cuidadora do marido, o neto que aprende a ter paciência com o avô, todos esses novos papéis trazem lições profundas que talvez não pudessem ser aprendidas de outra forma. Maria, uma senhora que cuidou da mãe com Alzheimer por 10 anos, contou a Chico Xavier que sempre teve uma relação difícil com ela. Anos de desentendimentos e mágoas haviam criado um abismo entre as duas. "Quando comecei a cuidar dela", disse Maria, "era por obrigação, mas aos poucos, ao ver sua fragilidade, ao ter que dar banho naquela que um dia me banhou, algo se transformou dentro de mim. Perdoei sem precisar de palavras. Amei sem esperar reconhecimento." Chico recebeu uma mensagem de um espírito que dizia: "O Alzheimer não destrói laços familiares. Ele os expõe para serem fortalecidos ou finalmente rompidos. É no cuidado diário, na paciência infinita, no amor sem retorno imediato que as almas verdadeiramente se encontram, muitas vezes pela primeira vez. É impressionante como laços se fortalecem na adversidade. Famílias que estavam distantes se reaproximam. Irmãos que não se falavam voltam a se unir em torno do cuidado comum. Filhos que estavam ausentes redescobrem o valor da presença." Uma das mensagens mais belas psicografadas por Chico falava sobre a oportunidade de redenção através do cuidado. Quando limpamos o corpo daquele que não mais se reconhece, estamos, na verdade, limpando nossa própria alma. Quando alimentamos quem esqueceu como comer, nutrimos nosso próprio espírito. Quando temos paciência com as repetições infinitas, estamos aprendendo a paciência divina que Deus tem conosco. O propósito familiar do Alzheimer é talvez criar as condições perfeitas para o exercício do amor incondicional. Aquele que ama sem ser reconhecido, que dá sem receber, que permanece mesmo quando tudo parece perdido. E não é exatamente esse o amor que buscamos aprender em nossa jornada espiritual? A exaustão dos cuidadores. Preciso fazer uma pausa aqui para falar diretamente com você, que está na linha de frente desse cuidado. Sei que enquanto assiste este vídeo, talvez esteja com olheiras profundas, o corpo cansado, o coração apertado. Sei que sua batalha é diária, muitas vezes solitária e quase sempre invisível aos olhos dos outros. A exaustão do cuidador é real. E Chico Xavier sempre fez questão de reconhecer essa dor. Em seus escritos e conselhos, ele nunca romantizou o cuidado, nunca o transformou apenas em uma linda missão espiritual, sem reconhecer o peso que ele traz. É normal sentir raiva às vezes. É normal sentir tristeza, frustração, até mesmo pensar: quanto tempo mais? Esses sentimentos contraditórios não fazem de você uma pessoa ruim, fazem de você humano. E é preciso acolher esses sentimentos sem culpa. Uma das mensagens mais reconfortantes que Chico recebeu dizia: Deus não espera que você cuide sem se cansar. Ele espera apenas que você se permita ser ajudado quando o cansaço chegar. A orientação espírita para o autocuidado é clara. Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Se o copo está vazio, como pode dar água a alguém? Pequenas pausas diárias, momentos de oração, pedir ajuda quando necessário. Tudo isso faz parte do processo de cuidado. Uma cuidadora certa vez perguntou a Chico como manter a fé quando a esperança parecia tão distante. Ele respondeu com simplicidade: a fé não está em esperar a cura do corpo, mas em perceber a cura da alma que já está acontecendo.
mesmo que em silêncio. Emanuel, através de Chico, orientava: quando o cansaço for maior que suas forças, lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Os mentores espirituais trabalham incansavelmente ao lado de quem cuida, fortalecendo, inspirando e, muitas vezes, assumindo parte do trabalho quando o corpo físico descansa. Não subestime o poder de uma prece simples antes de começar o dia. Não subestime o valor de um momento de meditação, de uma música que acalma, de um choro que alivia. Seu bem-estar importa tanto quanto o da pessoa que você cuida. Transformação invisível. Agora, quero te revelar algo que poucos compreendem sobre o Alzheimer. Enquanto nossos olhos veem apenas perda, deterioração e esquecimento, algo extraordinário acontece no plano espiritual. Uma transformação invisível, mas profundamente real. Segundo os relatos espirituais recebidos por Chico Xavier durante o Alzheimer, ocorre um intenso trabalho espiritual. É como se, enquanto o cérebro físico falha em suas conexões, outras conexões, muito mais profundas, estivessem sendo refeitas no campo espiritual. Um dos mentores de Chico explicou: o espírito nunca adoece. Enquanto o corpo e o cérebro passam por suas provações, o espírito está sendo assistido por uma equipe dedicada de mentores espirituais. É como uma cirurgia da alma que acontece enquanto o paciente está sob anestesia. Essa anestesia é o próprio esquecimento. Enquanto a pessoa parece ausente para o mundo material, seu espírito está extremamente ativo em outro plano de consciência, recebendo cuidados, orientações e, muitas vezes, revivendo memórias de vidas passadas para compreendê-las e reconciliar-se com elas. Chico Xavier psicografou o relato de um médico desencarnado que assistia pacientes com Alzheimer. Se pudessem ver o que acontece quando conseguimos finalmente quebrar as barreiras de orgulho e mágoa que estas almas carregavam há séculos, é como assistir ao degelo de um coração que estava congelado por muitas vidas. As lágrimas que às vezes vocês veem, sem motivo aparente, são reflexos dessas libertações profundas. A evolução que ocorre vai muito além do que os olhos podem ver. Enquanto familiares observam apenas declínio, no plano espiritual há crescimento. Enquanto veem confusão, há clareza sendo construída. Enquanto testemunham o esquecimento, há memórias essenciais sendo recuperadas. Um dos relatos mais impressionantes trazidos por Chico foi de uma senhora que, após desencarnar de um longo processo de Alzheimer, relatou: enquanto meu corpo esquecia, minha alma lembrava. Enquanto meus olhos não mais reconheciam meus filhos, meu espírito reaprendia a reconhecer-se como filho de Deus. Foi doloroso, sim, mas foi também a maior bênção que poderia receber, a chance de reconstruir-me por dentro enquanto parecia desmoronar por fora. Outro espírito comunicou: o que vocês chamam de doença, nós muitas vezes reconhecemos como cura. O que parece ser um fim é frequentemente um novo começo. Não vejam apenas com os olhos da carne, mas tentem sentir com os olhos da alma. Há mais luz nesse processo do que podem imaginar. O despertar após a partida. Uma das perguntas mais angustiantes para familiares é: e depois? O que acontece quando o meu ente querido com Alzheimer desencarna? Ele continuará confuso? Vai me reconhecer novamente? As mensagens recebidas por Chico Xavier sobre este tema são repletas de esperança e consolo. Segundo os espíritos, o momento do desencarne para alguém com Alzheimer é como um despertar gradual de um longo sono. A recuperação da consciência no plano espiritual acontece naturalmente, sem os impedimentos do cérebro físico deteriorado. Uma das mensagens mais tocantes psicografadas por Chico veio de um senhor que havia sofrido com Alzheimer por quase uma década. Quando deixei meu corpo, foi como se névoas se dissipassem. As memórias que pareciam perdidas estavam apenas adormecidas. Reconheci imediatamente minha esposa que me aguardava. Lembrei dos nomes dos meus filhos e pude finalmente agradecer a cada um que cuidou de mim com tanta dedicação. O reencontro com as memórias e entes queridos é descrito como um dos momentos mais emocionantes dessa transição. Uma senhora comunicou-se dizendo: a primeira coisa que fiz ao despertar aqui
foi pedir para ver meus filhos que ainda estavam na terra. Queria que eles soubessem que agora eu os reconhecia plenamente, que podia nomear cada um, que me lembrava de cada momento especial que vivemos juntos. O espírito, livre das limitações cerebrais, compreende sua jornada de uma forma completamente nova. Como disse um comunicante, entendi que minha doença não foi um castigo, mas uma oportunidade. Vi o filme da minha vida e compreendi cada lição. Vi como meu esquecimento permitiu que antigos adversários se tornassem meus cuidadores devotados, transformando o ódio em amor através do serviço diário. Chico Xavier recebeu dezenas de mensagens consoladoras de espíritos que tiveram Alzheimer. Uma delas dizia: diga aos meus filhos que não sofri como eles pensam. Enquanto meu corpo estava preso na confusão, meu espírito já visitava as esferas de luz durante o sono. O que para eles foram anos de sofrimento, para mim foram períodos intercalados de aprendizado. A dor maior era deles, não minha. Outra mensagem reveladora afirmava: agradeço cada gesto de amor recebido quando não podia mais expressar gratidão. Cada banho, cada troca de roupa, cada palavra de carinho, nada foi em vão, nada foi esquecido. Agora posso retribuir, velando por eles, inspirando-os nos momentos difíceis, aguardando o reencontro quando chegar a hora. A linguagem do amor. Existe uma verdade profunda que Chico Xavier sempre enfatizou em seus ensinamentos sobre o Alzheimer. A memória se apaga, mas o amor não. Essa frase simples carrega uma das mais poderosas consolações para quem acompanha alguém nessa jornada. O amor é uma linguagem que transcende a memória cognitiva. É uma comunicação que acontece em níveis muito mais profundos que o reconhecimento de nomes ou rostos. E essa é uma descoberta que muitos cuidadores fazem intuitivamente, mesmo sem conhecer a explicação espiritual. Como disse um espírito através da psicografia de Chico, a alma sente mesmo quando a mente esquece. Cada toque amoroso, cada palavra gentil, cada gesto de cuidado é registrado não no cérebro que falha, mas no espírito que está plenamente consciente. Já notou como uma pessoa com Alzheimer avançado, que talvez não reconheça mais o próprio filho, ainda reage diferente ao seu toque? Como o tom de sua voz ainda pode acalmar ou agitar? Como uma música antiga ainda pode provocar emoção? Isso acontece porque a percepção espiritual permanece intacta, mesmo quando a percepção cerebral está comprometida. Uma cuidadora compartilhou com Chico Xavier sua experiência. Minha mãe não sabia mais meu nome, mas sorria de um jeito especial quando eu chegava. O médico disse que era reflexo, mas eu sabia que era reconhecimento da alma. Chico confirmou essa intuição através das mensagens que recebeu. O coração reconhece o que a mente esqueceu. Os laços de amor não dependem de memórias conscientes para existirem. Existem práticas que podem fortalecer essa conexão espiritual com seu ente querido. A primeira delas é falar normalmente, como sempre falou. Muitos espíritos relataram a Chico o desconforto de serem tratados como crianças, ou de ouvirem pessoas falando sobre eles como se não estivessem presentes. Outra prática poderosa é o toque consciente. Quando segurar a mão, fazer um carinho, dar um abraço, faça com presença total, com a intenção clara de transmitir amor. Segundo os mentores espirituais, esse tipo de toque alcança diretamente o espírito, ultrapassando as barreiras da confusão mental. A música é um canal extraordinário de comunicação. Canções que foram significativas na vida da pessoa podem abrir portas para momentos de conexão profunda. Um espírito disse a Chico: quando minha filha cantava as canções da minha juventude, era como se janelas se abrissem na prisão do esquecimento. Por alguns instantes, eu estava plenamente ali. A oração junto ao ente querido também foi muito recomendada pelos mentores de Chico. Não importa se a pessoa parece não compreender, o espírito capta a vibração da prece e se beneficia enormemente desse momento de elevação. Como resumiu uma bela mensagem psicografada: continuem falando com amor, continuem tocando com ternura, continuem tratando com dignidade. A alma registra tudo,
E um dia, quando se reencontrarem além desta vida, verão que nada foi em vão, que cada gesto de amor construiu pontes eternas entre seus espíritos. Conclusão e esperança. Chegamos ao final desta jornada de compreensão espiritual sobre o Alzheimer e quero deixar com você uma mensagem de profunda esperança que Chico Xavier nos transmitiu através de seus ensinamentos. No Alzheimer, o corpo pode se calar, mas o espírito continua vivo. E tudo o que ele sente é amor. Esta é talvez a mais importante revelação que podemos levar deste encontro hoje. A doença, por mais devastadora que pareça, é apenas um capítulo breve na eternidade do espírito. É uma passagem, não um destino final. É um processo de transformação, não uma sentença. É uma oportunidade de crescimento espiritual, tanto para quem vive a doença quanto para quem acompanha. Quando olhamos pela perspectiva da eternidade, compreendemos que o reencontro é certo, que os laços de amor nunca se rompem verdadeiramente, que as memórias nunca se perdem completamente, apenas ficam temporariamente inacessíveis. Uma das mensagens mais consoladoras que Chico Xavier recebeu dizia: a separação é uma ilusão dos sentidos. Não há distância que o amor não possa atravessar. Não há esquecimento que possa apagar o que duas almas construíram juntas. É possível encontrar paz mesmo na dor. A compreensão espírita nos oferece esse presente precioso, a capacidade de enxergar além das aparências, de ver significado onde outros veem apenas sofrimento, de encontrar propósito onde outros veem apenas perda. Como disse um espírito a Chico, quando vocês compreenderem que nada acontece por acaso, que cada experiência carrega uma lição preciosa, que cada dor traz consigo uma oportunidade de crescimento, então poderão encontrar serenidade mesmo nas tempestades mais intensas da vida. Leve consigo esta certeza: seu ente querido não está perdido no vazio do esquecimento. Ele está sendo cuidado, está evoluindo, está se transformando. E todo amor que você oferece é recebido e guardado no tesouro eterno da alma. CTA final. Se estas palavras tocaram seu coração hoje, quero te pedir algo muito especial. Escreva "Eu senti" nos comentários. Ou melhor ainda, compartilhe sua própria experiência. Sua história pode ser exatamente o abraço que outra pessoa precisa neste momento de dor. Seu relato pode ser a luz no fim do túnel para alguém que está se sentindo sozinho nessa jornada. Cada comentário, cada história compartilhada, cria uma rede de apoio espiritual que ultrapassa distâncias e conecta corações que enfrentam desafios semelhantes. Faça parte desta família espiritual que busca encontrar luz nas sombras da vida. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens de esperança e compreensão espiritual. Juntos, podemos transformar dor em aprendizado, sofrimento em crescimento e desespero em paz. Se esse vídeo trouxe consolo ao seu coração, compartilhe-o. Pode haver alguém neste exato momento precisando ouvir que não está sozinho, que existe um propósito maior, que há esperança além da dor do Alzheimer. E lembre-se sempre, o amor nunca se perde, o amor nunca falha, o amor transcende a memória, transcende o tempo, transcende até mesmo a morte. Que a paz de Deus envolva seu coração e que a compreensão espiritual ilumine seus dias mais sombrios. Que você encontre força para cada novo dia, paciência para cada desafio e a certeza de que nada do que é feito com amor se perde no universo. Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.